Então, graças e paz a todos. Nesse momento, nós vamos dar continuidade à série Doutrinas. Estamos estudando sobre as doutrinas da nossa fé. Já fizemos muitos estudos, né? Ontem foi maravilhoso sobre o batismo. Estamos estudando sobre o santuário. Então, Deus seja louvado por isso. E hoje nós vamos estudar uma mensagem muito importante também, que é a cerimônia de comunhão. E quem está conosco é o irmão Paulo Bilo. Obrigada, irmão, por aceitar nosso convite, estar aqui conosco novamente. E com o Senhor a palavra. Fique à vontade. Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Bom dia, Bom graça e paz. dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Bom dia, irmão. Bom dia. É um motivo de muita satisfação e alegria estar participando, juntamente com os irmãos, para compartilharmos as mensagens da palavra de Deus. Peço aos irmãos que orem seus corações para que Deus possa me dar inspiração e que essa mensagem tão importante que fala da cerimônia da comunhão, mais conhecido como Santa Ceia, ela possa realmente vir tocar profundamente no coração de todos nós, membros da Igreja de Cristo, e aos interessados e a todos que fazem parte do povo de Deus aqui na Terra. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos, essa mensagem é uma mensagem especial para nós e muito importante para o povo de Deus. Foi uma cerimônia que Jesus instituiu antes da sua morte e apresentou à sua igreja para que ela pudesse dar continuidade a essa cerimônia. No nosso estudo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema importante. Eu só gostaria de perguntar aos irmãos se a tela que eu estou projetando está sendo compartilhada com todos vocês. Sim, irmão. Sim. Amém, irmão. Muito bem. Cerimônia da comunhão. O texto básico para esse assunto importante está em João, capítulo 6, versos 53 e 54, quando Jesus, ele relata as seguintes palavras, dizendo: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, esse texto, ele é muito interessante, porque aqui há uma afirmação que não deixa dúvida para nenhum de nós, que se nós não comermos da carne do Filho do Homem e não bebermos do seu sangue, nós não teremos vida. Não teremos vida. Então, a vida espiritual do ser humano depende dele se alimentar, né, da carne e do sangue do Filho de Deus. Então, é importante para que nós tenhamos vida que nós pratiquemos, então, esse ato de comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Como é que nós vamos comer a carne do Filho de Deus e beber o seu sangue? É o que nós vamos ver ao longo da nossa palestra nesta manhã. Irmãos, a Santa Ceia, ou a cerimônia da comunhão, ela precedeu a uma antiga festa judaica chamada de Páscoa. Então, a Santa Ceia, a Páscoa deu lugar à Santa Ceia. Os judeus, ou hebreus, eles celebraram a Páscoa ainda no Egito, sob o comando de Moisés e a ordem de Deus. O Senhor disse ao povo, através de Moisés, que no dia
14 do mês de abril, primeiro mês do ano judaico, cada pai de família deveria escolher um carneirinho, um cordeiro, para a celebração da Páscoa. Esse animalzinho não poderia ter defeito algum e deveria ser de um ano. Então, eles apanhavam esse animal no dia 10 e o guardavam até o dia 14 do mês de abril. E quando fosse na tarde, eles deveriam, então, sacrificar esse animal, isto é, matar esse animal. Do sangue do animal, eles foram orientados a passar nos umbrais das portas da sua casa, para que quando o anjo da morte passasse pelo Egito, não ferisse os primogênitos de Israel. E eles, então, assim o fizeram. Naquela noite, eles sacrificaram o cordeiro, naquela tarde, né? À tarde, eles sacrificaram o cordeiro, e eles, então, comeram esse cordeiro assado com ervas amargas e pães asmos, isto é, pão sem fermento. Assim celebraram a Páscoa. E o que tem a ver a Páscoa com a Santa Ceia? Tem muita coisa a ver, queridos irmãos. Por quê? Porque a Páscoa deu lugar à ceia do Senhor. O espírito de profecia, ele falando sobre estas duas grandes cerimônias, uma no passado e a outra no presente, a irmã White diz assim: a Páscoa fora instituída para comemorar a libertação de Israel da servidão egípcia. Então, a Páscoa era uma cerimônia que levava o povo a comemorar a libertação da escravidão do Egito. E Deus ordenara que, de ano em ano, quando os filhos perguntassem a significação da ordenança da Páscoa, a história desse acontecimento fosse repetida. Assim, o maravilhoso livramento se conservaria vivo na memória de todos. A ordenança da ceia do Senhor foi dada para comemorar a grande libertação em resultado da morte de Cristo. Então, essas duas ordenanças foram importantes para o povo de Deus. Para o povo de Israel, era uma lembrança da libertação da escravidão. Para nós, cristãos, esta ordenança, a Santa Ceia, ela foi dada para nós comemorarmos a grande libertação operada ou efetuada, né, através da morte de Jesus, que nos liberta do pecado, nos liberta da morte eterna, até que ele venha a segunda vez, em poder e glória, há de ser celebrada esta ordenança. É o meio pelo qual sua grande obra em nosso favor deve ser conservada, viva em nossa memória. Então, quando ele diz, fazei isso em memória de mim, até que ele venha, era para que conservasse viva na mente do povo de Deus, através dos séculos, ao celebrarem a ceia do Senhor, o povo pudesse, então, olhar para o Salvador que morreu na cruz, derramando seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Queridos irmãos, no antigo Israel, haviam 7 grandes festas, e pelo menos uma vez na vida, o judeu precisaria participar das festas. E quando Jesus veio ao mundo, e ele, então, cravou na cruz estas festas cerimoniais, não foi fácil para o povo de Deus, na época, os judeus, deixarem de celebrar. Era difícil para uma mente judaica não celebrar Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas ou das primícias, enfim, eram 7 festas. Eles eram acostumados há quase 2000 anos a celebrar estas solenidades, e agora, para eles abandonarem, era um pouco pesado, era difícil.
Então, Jesus, sabendo disso, ele então institui esta cerimônia, a Santa Ceia, ocupando o lugar da antiga Páscoa judaica, né, para o povo de Deus. A última Páscoa, ela foi realizada um dia antes da morte de Jesus, do Salvador. O relato de Lucas 22, 7 a 9, diz assim a palavra de Deus, que chegou, porém, o tempo, ou dia, da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, ide preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles perguntaram, onde queres que a preparemos? Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Provavelmente isso foi numa quinta-feira, quando Jesus, então, pediu aos seus discípulos que procurassem um local para que eles pudessem, então, comer a Páscoa judaica. Ali seria a última Páscoa, que seria, então, feita por Jesus e pelos seus discípulos, porque ele estava no limiar das 2 alianças, né? Quando Jesus, verdadeiro Cordeiro de Deus, daria a sua vida como oferta pelo homem pecador, pelo pecado da humanidade. E então Jesus desejou muito comer esta Páscoa, como diz o texto. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse, como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Então, ali foi realizado, naquele lugar, naquele salão, a última cerimônia da Páscoa judaica. Após a morte de Jesus, a festa da Páscoa não deveria ser mais celebrada pelo povo de Deus, porque ela apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Quando o véu do templo, após a morte de Jesus, rasgou-se, era uma evidência de que o sistema de sacrifícios, inclusive as festas, como a Páscoa, a partir daquele momento, elas não tinham mais nenhum sentido ser celebrada. Agora, é importante nós sabermos o que era comido na Páscoa. Segundo o Êxodo, capítulo 12, o que era comido na Páscoa era carne de ovelha assada com ervas amargas e pães asmos. Eram estes 3 elementos, os 3 tipos de comida que eram realizadas na refeição da Páscoa pelo povo judaico, né? É importante a gente ver essa situação aí. A irmã White, comentando sobre este evento no livro Desejado de Todas as Nações, ela relata que Cristo está ainda à mesa em que fora posta a ceia pascual, achando-se diante dele os pães asmos, usados no período da Páscoa, o vinho pascual, livre de fermento. Está sobre a mesa estes emblemas. Cristo emprega para representar seu próprio irrepreensível sacrifício, coisa alguma corrompida por fermentação, símbolo do pecado e da morte, podia representar o Cordeiro imaculado e incontaminado. Então, vejamos bem, irmãos. Eu já ouvi alguém falando que na Santa Ceia foi comido o cordeiro com ervas amargas e os pães asmos. Na verdade, ali foi celebrada a última Páscoa e também foi celebrada a primeira cerimônia de comunhão ou Santa Ceia. A irmã White descreve que Jesus ainda estava à mesa, né, e que fora posta a ceia pascual. E ali estava também o vinho
os pães asmos. E agora Jesus, então, utiliza-os para representar o seu próprio irrepreensível sacrifício. Esses dois elementos, os pães asmos sem fermento e o vinho. Não tinha mais ali as ervas amargas, nem mais o cordeiro, porque Jesus mesmo é o cordeiro, né? A Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. Então, eles estavam os emblemas que representariam ou representam o sacrifício de Jesus. Que elementos são estes? O pão asmo e o vinho. Estes são os elementos que simbolizam, então, a carne e o sangue de Jesus. Importante nós voltar ao texto de João, capítulo 6, versos 50, 53, 54, onde Jesus diz: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então, é importante que nós, como cristãos, participemos da cerimônia da Santa Ceia. Há muitos irmãos que se esquivam de tomar a Santa Ceia. Então, não é bom que nós nos esquivemos de participar dos emblemas sagrados. Aqui diz que aquele que não come e não bebe do sangue do Filho do Homem, ele não tem vida em si mesmo. Então, precisamos participar dessa cerimônia. Não que o vinho e o pão tenha poder de levar-nos a ter uma vida mais santificada, mas é um emblema de que nós precisamos participar. Foi uma instituição, uma cerimônia deixada pelo nosso Salvador, que simboliza o sacrifício que Jesus fez por nós morrendo na cruz do Calvário. E quando comiam, diz aqui em Mateus 26, 26 a 29, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, irmãos, a cerimônia da Santa Ceia é uma cerimônia solene. É uma reunião solene onde o povo de Deus participa dessa solenidade. E para que nós participemos da comunhão, precisamos de um preparo. Precisamos de um preparo. E deve ser feito um preparo antes de participarmos dos emblemas sagrados. Não podemos participar dos emblemas sagrados estando nós irado com o nosso irmão, né? A própria Bíblia diz que se nós formos dar uma oferta e tiver alguma queixa contra o irmão, devemos voltar, se desculpar, se perdoar, para que essa oferta seja aceita. Da mesma forma, na cerimônia da comunhão. Não podemos participar desta cerimônia com o nosso coração carregado de ira, de raiva, de rancor. Nós precisamos derramar o nosso coração ao Salvador, suplicando Ele perdão, purificação, para que possamos participar dos emblemas sagrados. Quem pode participar da Santa Ceia? Uma pergunta que muitos fazem. Se qualquer pessoa pode chegar na igreja e dizer: eu quero participar. Pode ou não pode, né? É uma questão que muitos se indagam, se perguntam. Somente os membros da igreja podem participar da ceia, porque é assim na igreja do movimento de reforma. Em algumas congregações, algumas outras igrejas, a ceia pode ser compartilhada com outras pessoas que queiram participar. Como é que é na nossa igreja? Quem é membro da igreja sabe que somente os membros
é que participam da ceia. E de onde que nós podemos tirar uma base para essa conclusão? Na própria palavra de Deus. Na antiga Páscoa, somente os israelitas podiam participar da cerimônia da Páscoa. Diz aqui o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 43 a 48. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Porém, todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo, e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois, ele poderá tomar parte na comemoração, e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. Então, para participar da Páscoa, não bastava a pessoa querer participar. Ele precisaria ser um hebreu circuncidado. Nenhum estrangeiro poderia comer da Páscoa, né? Para que ele pudesse participar, ele precisava passar pelo ritual da circuncisão. Ele primeiro, diz a palavra de Deus, que ele deveria ser circuncidado, né? E depois disso, ele era considerado como um israelita e poderia, sim, participar da Páscoa. Da mesma forma, aqueles que querem participar da ceia do Senhor na igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, deve não circuncidar, né? Mas deve ser batizado, né? Porque vemos que para se tornar hebreu, do povo de Israel, eles precisam passar pelo rito da circuncisão. Para entrar na igreja de Cristo, fazer parte da membresia, a pessoa, ele precisa ser membro, e para isso ele precisa se batizar, né? Aquele que se batizar, que crê, se for batizado, será salvo, e quem não crê será condenado. Então, segundo o livro Crenças Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, na página 67, lá diz que somente membros deste corpo, isto é, da igreja organizada na terra, participam do serviço da ordenança, né? Baseada em quê? Em Êxodo 12, 43 a 48, né? Que somente os circuncidados, tanto de Israel como de estrangeiros, podiam participar da cerimônia da Páscoa. E na ceia do Senhor, somente os membros da igreja, né, aqueles que se batizaram, que estão em comunhão, podem participar desse serviço, dessa ordenança, né? Irmãos, algumas coisas precedem a Santa Ceia, como o lava-pés, o ósculo santo, né? O lava-pés é importante, foi ensinado por Jesus um pouco antes deles celebrarem a cerimônia da comunhão, a Santa Ceia. Em João é relatado que, estando Jesus ali com seus discípulos, ele se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E o que foi que Jesus fez? Ele lavou os pés dos discípulos. E os discípulos eles precisariam também dar continuidade a esse rito chamado lava-pés, né? Ou o ato de humildade, onde irmãos se pedem perdão uns aos outros por alguma falha, por alguma falta, por algum pecado, preparando-os para a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é precedida
pelo lava-pés, né? Também é importante lembrar que uma outra ação é realizada um pouco antes da ceia, que é a saudação, a santa saudação com o ósculo santo, né? A irmã White, falando disso no livro Primeiros Escritos, na página 15, ela diz: foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns dos outros e saudávamos os irmãos com o ósculo santo e adoraram a nossos pés. Então, uma das características da Igreja de Deus nos últimos dias é que ela é uma igreja que lava os pés, pratica a cerimônia do lava-pés e sauda os irmãos com o ósculo santo. Então, é uma característica, né? Uma característica da Igreja de Deus nos últimos dias, que eles praticam estes atos, né? O lava-pés e o ósculo santo. Irmãos, nem todas as igrejas, né, pelo que eu conheço, pratica este ato, né? O lava-pés e o ósculo santo, que é uma saudação bíblica, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no final, capítulo 16, fala, né, da saudação com o ósculo santo. Qual é o objetivo da Santa Ceia? A Santa Ceia, ela foi instituída como meio usado pelo próprio Salvador para que o povo de Deus, o seu povo aqui na terra, pudesse recordar, toda vez que celebrasse essa cerimônia, o sacrifício que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Quando nós celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que ele volte. É um memorial do sacrifício de Jesus. É um memorial do sacrifício de Jesus. É interessante, queridos irmãos, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, primeira epístola de Paulo, capítulo 11, ele fala desta cerimônia importante. Alguns irmãos estavam realizando essa cerimônia de um modo errado, não muito certo. Muitos vinham para realmente jantar na Santa Ceia, né? E aqui ele fala assim, no capítulo 11, verso 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, as pessoas ali na igreja de Corinto, eles utilizavam a ceia realmente para saciar sua fome, né? E bebia também demasiadamente. Aí ele, então, reclama, dizendo: não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Não vos louvo. Aí Paulo continua dizendo: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, toda vez que nós celebramos a ceia, né, do Senhor, estamos lembrando do nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, né? Estamos celebrando ali o grande sacrifício
né, que Jesus efetuou na cruz do Calvário para dar a nós a salvação eterna. Salvação eterna. Por que devo participar da cerimônia da comunhão? É uma pergunta. Por que eu devo participar da cerimônia? Irmãos, infelizmente, há muitos de nós que, como eu disse no início, nos esquivamos de participar da ceia, né? Da ceia do Senhor. E isto não é bom para a nossa comunhão com Deus e também para com nossos irmãos, né? Há muitas pessoas que se esquivam de participar da ceia do Senhor. A salvação das pessoas, diz a pena inspirada, depende da aplicação contínua do sangue purificador de Cristo ao coração. Então, para que a pessoa possa ser salvo, é necessário que ele receba a aplicação contínua do sangue purificador de Cristo ao coração. Portanto, a ceia do Senhor não deve ser observada apenas ocasionalmente ou anualmente, mas com maior frequência que a Páscoa anual. Geralmente, a igreja oferece 3 ou 4 ceias por ano, né? Não apenas uma, como era na antiga Páscoa, que era realizada somente uma vez por ano. A ceia é diferente, ela deve ser realizada com maior frequência, né? Pelo menos 3 a 4 vezes, no mínimo, por ano. E nós precisamos participar, precisamos receber ali e participar desta cerimônia importante. À medida que você não participa da ceia, é um sinal claro que você não está com a sua saúde espiritual em boas condições. Então, necessita de que cada um de nós, recebamos os emblemas sagrados, né, para que nós confirmemos a nossa vocação em servir a Deus, consagrando a nossa vida. Não há porquê de nós não participarmos da ceia do Senhor. Há pessoas que estão com um ano que não tomam a ceia, né? Então, irmão, se você tem algum problema, alguma dificuldade e não quer participar da ceia, procure o seu pastor, o seu obreiro, converse com ele. Tem muitas pessoas que têm medo de tomar e morrer, porque diz que a palavra de Deus diz que ai daquele que tomar ou participar dos emblemas sagrados, né, não estando preparado. Aqui no livro de João, capítulo 6, 52 a 56, Jesus diz, então, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Eis aí um dos motivos por que nós devemos participar desta comunhão, né, da Santa Ceia do Senhor. Porque teremos vida, né, se nós não comermos a carne do Filho do Homem, não bebermos o seu sangue representado pelo pão e pelo vinho, não teremos vida, né? E quando nós falamos isso, não queremos dizer que há poder no vinho de uva e naquele pão de trigo sem fermento, né? E, na verdade, quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, ele, dentro de nós, se faz uma fonte que transborda, né? Transborda para a vida eterna. E quando nós recebemos a Cristo, estamos consagrando a nossa vida, o nosso desejo de participar dos emblemas sagrados, né? Esses emblemas que Jesus deixou para nós. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, disse Jesus, vive em mim e eu vivo nele. Paulo é uma prova disso quando ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa experiência nós precisamos viver também, né? Precisamos ter comunhão com Deus. Como diz a própria cerimônia, né? Cerimônia de comunhão. Comunhão de uns para com os outros
e comunhão com o nosso Salvador Jesus. Quando não devo tomar ceia? É o questionamento que muitos se preocupam ou deixam de tomar, né, a ceia. Paulo, falando sobre este assunto, em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 30, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. E Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, né, e ele continua aqui dizendo as palavras, ele diz assim: por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo ou perdição, em outras traduções. E é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Então, isso acontece, irmãos, quando você está intrigado com o seu irmão, com uma pessoa, né? Você está com uma queixa, e você e você deixa de se reconciliar com essa pessoa, né? Então, quando você está nessa situação, não é bom que você tome a ceia, né, sem antes fazer esse trabalho, né, esse trabalho de estar pedindo perdão, né, buscando a reconciliação. Então, quando Jesus celebrou ali, antes de celebrar a ceia, que ele fez ali o ato de lavar os pés dos seus discípulos, porque na época, irmãos, quem era que lavava os pés? Era um servo, né? Quando você chegava na casa de uma pessoa, ali tinham servos, muitos eram escravos, e eles lavavam na entrada da porta ali os pés. Era um trabalho assim um pouco humilhante, né? E agora Jesus, então, sabendo como estava o coração dos discípulos, pois eles haviam, antes deste ato do lava-pés, antes da Santa Ceia, havia algumas queixas entre eles. Eles estavam brigando por posições para saber quem deles sentaria à direita ou à esquerda do Salvador. Eles andavam com esse tipo de problema. Então, foi um meio que Jesus utilizou para fazer a reconciliação entre eles. Ao final de lavar os pés uns dos outros, Jesus, então, disse: eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, né? E agora vocês também devem fazer o mesmo. E assim fizeram, um ato de humildade, que foi, então, realizado por Cristo, e os discípulos aprenderam esta lição. E nós também, como povo de Deus, precisamos aprender esta lição de humildade. Uma certa vez, contando uma experiência para os irmãos, se batizaram a patroa e a empregada, se batizaram, e no ato do lava-pés, a empregada se dirigiu-se para lavar os pés da sua senhora, e ela deixou que a sua empregada fizesse o trabalho de lavar os pés. Quando chegou a vez da patroa lavar os pés da empregada, ela se recusou, dizendo que ela não ia fazer aquilo porque ela era a senhora, né, daquela outra irmã. Irmãos, na igreja de Deus não há acepção de pessoas. Todos somos iguais perante Deus, né? Não há senhor, não há escravo, não há livre. Todos somos iguais para Deus. Portanto, precisamos ter esse ato de humildade. E aquela mulher, ela precisava também ter esta humildade. Ela não seguiu o exemplo de Jesus, porque o Salvador disse: eu sou o Senhor e Mestre, e vocês bem dizeis isto, porque eu sou, né? Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês também devem seguir este exemplo. Então, irmãos, que nós possamos aprender cada vez mais a sermos humildes, a sermos
seguidores de Jesus em nossas vidas, para que nós possamos dar um bom exemplo para aqueles que estão convivendo conosco, né? E quando nós deixamos de participar ou falar mal da ceia do Senhor, né? Nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus, né? Desagrada ao Senhor. Devemos seguir a palavra de Deus, participando destes eventos, não se esquivando, mas estando pronto, nos preparando para quando houver a cerimônia da ceia na nossa igreja, nós podemos participar dos emblemas sagrados. Então, queridos irmãos, que nós possamos, cada dia, buscar a presença de Deus, buscar estar participando, incentivando, através do nosso exemplo, aos nossos irmãos que deixam de estar participando dos emblemas sagrados. Que Deus nos abençoe, nos guarde, é o meu desejo, e também segue as minhas orações, no nome de Jesus. Amém.